internacional os engenheiros que nós cá temos. Hoje o nosso tema é um tema bem factual. Vamos falar da transformação digital. Vou tentar posicionar ou enquadrar um bocado os nossos internautas. A primeira revolução industrial foi a máquina a vapor, a segunda foi a descoberta e a utilização da lâmpada, a terceira foi a automatização industrial e agora estamos na quarta, que é a chamada também ou designada 4.0, que é a transformação digital. Eu sou Daniel Cães, sou engenheiro eletromecânico, tenho a pós-graduação feita em Direito e Gestão de Negócios de Petróleo e Gás. Atualmente estou a frequentar o mestrado de Gestão de Projetos e tenho 15 anos no setor de petróleo e gás. Estamos aqui com um engenheiro que tem bases sólidas para falar do tema que hoje iremos abordar. Sem mais delongas, vou passar a palavra para ele se auto-apresentar. Boa tarde, nesse caso já boa noite. Eu sou o Ivan António, engenheiro informático, gestor de projetos de transformação digital. Tenho uma especialização em gestão de projetos complexos pela Cambridge, de Londres. Sou membro do PMI Angola. Sou membro do ILD, que é o Institute of Directors of South Africa. E sou entusiasta pela transformação digital. Obrigado, engenheiro Ivan. Como é que eu lhe trato aqui, engenheiro Ivan? António, sou Ivan. Sou Ivan. Obrigado, Ivan, pela apresentação e obrigado por cá estares também para falarmos deste tema que é bem factual. Antes de começarmos no tema, gostaria de saber um bocadinho da parte quem é o Ivan, a parte íntima, a parte acadêmica e tudo mais, se assim posso dizer. Obrigado. Bom, o Ivan é alguém simples. Eu vou começar pelo lado pessoal, porque acredito que os títulos são consequência daquilo que nós, a nível pessoal, vamos sendo para as pessoas e vamos exercendo como profissão, né? Então, começo por dizer que o Ivan é o amigo, é o irmão, é o pai, é alguém ligado hoje à tecnologia de informação, um amante incondicionável de desporto, a todos os níveis. E vai tentando, à medida do possível, dentro daquilo que é o meu grau de especialidade, emprestar aquilo que é o meu conhecimento, sempre com a tendência em desenvolver as próximas gerações de gestores, de engenheiros na área de transformação digital. Obrigado. Vamos agora para o tema. Gostaria de saber o que é a transformação digital propriamente dita. Bom, eu começo por definir a transformação digital de diversas formas, né? A primeira, eu começo por introduzir um conceito de o nível aprendizado naquilo que são os procedimentos e processos outrora utilizados e fizesse uma excelente introdução àquilo que foi o processo da globalização numa vertente de transformação. E então trago para aqui também a vertente de transformação a nível digital, né? O que é isso em miúdos? É desconstruirmos tudo aquilo que foi o aprendizado desde a era industrial até o que nós temos no dia de hoje. E depois ali vamos ramificar para vários outros sítios, desde a inteligência artificial, desde de vários outros componentes que vamos tendo dentro desta área, desta transformação digital, por assim podemos chamar. Mas defino isso como as etapas para o processo de evolução. Transformação é nada mais, nada menos do que evoluir. Nós vamos evoluir, nos adaptando ou não a novas tendências, novas tecnologias, novas formas de procedimentos e processos de serem implementados, mas não nos vai tirar da mesma direção, que é transformar. Então é a capacidade que nós vamos tendo de evoluir. Eu começo por definir assim, porque depois do resto vem várias especialidades e vai tocar em vários outros pontos. Em termos ambientais e sociais e econômicos também, que digo econômicos, ou vou pegar um bocadinho mais econômicos, porque o nosso país está passando numa fase em termos de economia não muito boa. Então, como é que a transformação digital irá impactar nesses setores, na economia, sociedade, agricultura e ambiente? Bom, eu acredito que nós temos uma grande vantagem. Quando digo nós Angola.
somos uma nação muito pioneira, primeiro, 50 anos. E estamos a olhar para os 50 anos com uma geração muito jovem. Provavelmente acabamos por ser a geração com mais acesso à informação dos últimos 50 anos. E acredito que com isso, por si só, já é um impacto imensurável para a nossa economia. Isso porque nós poderíamos conseguir, ou devemos conseguir, isso não é uma questão mais de se pudermos ou não, é obrigatório que nós consigamos isso, que nós temos que usar o conhecimento que hoje vamos tendo e adquirindo ao clique no impacto para que nós vamos ter no nosso país. É impensável achar que nós não consigamos evoluir na perspectiva de conseguirmos ser nós a fazermos nossos projetos, que isso por si só já economiza. Implementar projetos que eventualmente se contextualizem aquilo que é a nossa realidade, isso por si só também já economiza. E deixar de ter o by the book, né? Que são importar projetos que funcionam noutras realidades e que não foram contextualizados à realidade angolana e que depois acabam por não surtirem efeito e por ser gastos. E esses gastos depois se impactam diretamente aquilo que é a nossa economia. Isso não temos outra opção. E por si só olhar também para aquilo que é o nosso conteúdo, do seu ponto de vista de projetos locais que muitos já estão aí a existir e que muitas das vezes só precisam da determinada visibilidade e investimento local, que é para que consiga ter o impacto real a nível económico. Alguns pilares que tem de seguir, ou alguns pilares que rege a transformação digital? Tem. E eu incido-me muito sobre o pilar educação. Okay. Eu acho que a formação não temos como fugir a isso. Sem educação nós vamos conseguir atingir os níveis que pretendemos. E o velho discurso de que não temos ainda pessoal qualificado nunca vai deixar de existir. E é sobre isso que nós temos que olhar de forma mais séria. A formação não é tão somente aquela que vai nos gastar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de dólares. Mas começar com formações que realmente façam sentido para aquilo que são os locais ou as áreas em que nós precisamos de ter essas formações, né? Podemos assim dizer, né? Porque nós hoje temos muitas realidades e acontece por todos os projetos que nós vamos tendo a nível do país, que fizemos investimentos e depois é o tal famoso elefante branco, né? Acabamos por depois não ter uma continuidade, os projetos têm princípio, depois nunca têm fim. E acabamos por depois ficar com tecnologia, muitas das vezes isso acontece, muitas das vezes até com know-how, mas que não é aplicado porque não foi pensado numa perspectiva macro, foi mais numa perspectiva micro e acaba por não ter o impacto desejado. Então, para mim, sem sombra de dúvidas, a educação é um dos pilares desse processo de transformação, porque vai acabar também por mudar mentes. E mudando mentes nós já estamos a transformar. E aí, sucessivamente, nós vamos avançando. Okay. Voltando a pegar nessa deixa da educação, seria algo que tínhamos que começar a implementar nas escolas, ou diz educação no sentido de treinamento, quando somos admitidos por uma empresa e saímos treinados nessa empresa? Qual dos dois lados está a se referir? Eu olho muito para o país de forma futurista. E isso obriga-me a pensar em projetos e provavelmente também mais lá para frente vamos falar um bocadinho que é o termo sustentabilidade. Para mim é algo que deva fazer sentido hoje, amanhã e para o futuro. E tendo em vista a sustentabilidade desses projetos que passa pela formação do capital humano que depois vai dar sequência ao uso daquela tecnologia ou da formação que vai adquirir para aquela determinada área específica, acaba por ser extremamente necessário que esse capital humano tenha uma formação a curto, médio e a longo prazo. Se por um lado já existe uma tecnologia, eu vou sempre dar o exemplo de tecnologia por ser a minha área, que vou já puxar a brasa para a minha sardinha, mas sempre que for projetos tecnológicos e que já forem implementados, então nós estamos a falar, por exemplo, de curto prazo. É que o capital humano que vai estar ali à frente da gestão dessa tecnologia tem que ter o básico. E o base é ter a formação, é que nós chamamos, né, a formação do on-job, é o famoso on-job training. E que depois, consequentemente, vai ser um aperfeiçoamento daquele quadro.
E é aí que depois começa a tocar a questão da sustentabilidade, que devemos ter em conta e ter em mente que o processo de formação não só é contínuo, mas como também deve ser um efeito em cadeia. É obrigatório, ou devia ser obrigatório, que os quadros que recebessem informação também deviam passar para os próximos. E assim sucessivamente. Assim não só teríamos a empresa que estaria a ganhar, o conhecimento é algo que fica repartido por todos e depois estaríamos a crescer numa vertente horizontal e macro, não só vertical e que depois termina por ali. Fica horizontal e depois é a ramificação de todas essas áreas que vão beber desse conhecimento e assim sucessivamente. Ou seja, pensar aqui em ter simplesmente uma pessoa que tem o domínio e depois aquela pessoa sai da empresa e depois perde-se o conhecimento porque ela vai levar o conhecimento, acho que não é sustentável. Então devemos cada vez mais olhar para essa vertente e tocando aqui neste ponto que levantaste, as formações, dependendo daquilo que é a necessidade ou a urgência, ou curto, médio ou a longo prazo, tem que se olhar para essa vertente. Né? Ele recebeu, passou e tem a continuidade. Se eventualmente definirmos de uma estratégia mais macro, aí então temos de pensar qual é o princípio ou qual é o início onde nós vamos começar a beber essa informação, ou essa formação neste caso. Se é uma questão nacional, eu acho que deveria-se começar a pensar num programa estratégico nacional das áreas-chave, e essas áreas-chave deviam estar em parcerias com universidades ou institutos, ou até mesmo ensinos de base. Começariam já a treinar ali os alunos, nesse caso, porque passam de alunos para depois trabalhadores, né? Sim. E queriam começar a beber essa formação desde ter idade, nem que fosse o mais básico possível. Quem fala, por exemplo, disso, eu trago um bocadinho aqui a nível de programação, que hoje em dia a programação depois vai correr para a programação dos equipamentos e depois vai evoluir para outros níveis de programação dependendo da especificidade. Então, temos aqui um conjunto de cadeias e de etapas que devíamos começar a pensar nessa perspectiva mais macro e que começa com pequenos goals, né? Nesse caso, pequenos objetivos, pequenas metas e objetivos que nós vamos atingindo até chegar ao objetivo macro que vai acabar por ser, consequentemente, o país. A inclusão da formação da transformação digital, quais são os impactos que irá trazer? Será para acrescer ou ajustar nas posições de empregos que nós temos ou para descontinuar algumas posições e ter outras posições de empregos? Não sei se fiz perceber. A transformação digital irá descontinuar algumas posições? Ou as posições irão manter ou irão só ajustar ou incluir a transformação digital para melhor performance das atividades, para melhor entrega de produtos e tudo mais? Porque quando nós automatizamos alguma coisa ou colocamos a transformação digital em alguma indústria, é claro que coisas que eram feitas por humanos, os humanos serão substituídos e quem irá fazer são máquinas inteligentes. Então, gostaria de saber se haverá desempregabilidade ou se irão incluir apenas a transformação digital para fazer ajustes de algumas posições ou de algumas tarefas. Bom, eu vejo a transformação digital como uma ferramenta que irá ajudar a transformar e a fazer evoluir as áreas, na perspectiva de que, e eu digo muito isso na nossa realidade, né? Eu poderia estar a olhar para uma questão mais global, mas eu prefiro sempre olhar para aquilo que são factos. Nós ainda temos uma etapas a ultrapassar a nível daquilo que é o conhecimento de informação digital. Ou seja, nós hoje vamos trabalhar com um computador, mas nós temos que ter a noção que poderão aparecer, ou irão aparecer, isso com certeza, pessoas à frente de nós que nem bilhete de identidade têm, nem telefone têm. Mas precisam que a atividade, que nós era uma inscrição aqui, porque tu não tens bilhete de identidade nem número de telefone. E isso por si só eu estaria a impedir o avanço desta atividade. Então logo eu tenho sempre de olhar na perspectiva de que eu vou precisar, sim senhora, de transformação digital dentro daquilo que são as minhas atividades,
mas este acompanhamento, esta evolução vai estar diretamente ligada àquilo que é o conhecimento evolutivo das pessoas. Então, mais uma vez, vamos aqui recuar ao mesmo ponto, né? Que é a vertente da informação, né? Que é parte da educação, que as pessoas vão ter que começar a ter, porque a partir do momento em que eu perceber que a falta de um bilhete de identidade que contém as minhas informações básicas impactam no avanço, por exemplo, mais lá para frente, do, do meu cadastramento, vamos assim dizer, então eu aí já vou saber, não, é obrigatório que eu vá para uma identificação e tenha realmente o bilhete de identidade, porque senão não consigo, ou seja, até posso conseguir, mas terei muitas mais dificuldades depois quando lá voltar, se eu não para esta mesma área, por exemplo. Então esta vertente, esta parte, esse processo evolutivo também vai depender muito, mais uma vez, bate no mesmo ponto que é a questão da educação. Então acho que vamos estar sempre aqui agarrados a esse fator, até nós efetivamente conseguirmos criar o ecossistema favorável para nós dizermos, epá, evoluímos até aqui e daqui para frente já vem uma evolução sob uma base. É uma base em que pessoas vão estar a discutir sobre os mesmos elementos e não foge muito, os desníveis não vão ser muito grandes e aí o processo de transformação também vai ser mais suavizado à medida que vai avançando. Cá em Angola já temos factos concretos de empresas que usam ou têm usado a transformação digital, já têm dado essa iniciativa de implementação da transformação digital? Temos várias empresas, vários setores. Acredito que a nível de transformação digital e falando numa vertente direta e aquilo que nós sentimos no dia a dia, é só olhar para o setor financeiro. Provavelmente é dos setores que mais evoluiu nos últimos anos em termos de transformação digital. E acredito que muitos mais têm, provavelmente também aqui na área de oil and gas, Sim, sim. que acaba por ser a mesma coisa, e vamos tocando em vários pontos e em várias áreas que têm impactado esta transformação a vários níveis. Níveis tecnológicos, a nível de procedimentos e processos, hoje o uso de ferramentas que fazem o controle não só do procurement, fazem o controle dos recursos humanos, e falamos ali depois de várias outras ferramentas de apoio àquilo que é o nosso dia a dia de trabalho. Tudo é parte de um plano integrado de transformação digital que ocorre nesses setores. Então vamos tendo a nível muito global vários setores e que já usam de forma muito, mas muito ativa esta transformação digital, né, se podemos assim chamar, do ecossistema. Nós aqui também já temos a rede 5G, que é uma rede bem mais rápida para uso da internet e para a transformação digital também. Que que dá para usar as big data, a inteligência artificial e a inteligência das coisas. Tem alguma diferença a inteligência das coisas, big data, a inteligência artificial, ou é tudo a mesma coisa? Não, nós aqui estamos a tocar sobre várias vertentes. Se por um lado falamos, por exemplo, de 5G, que acaba por tocar um bocadinho para a telecom, né, que é a telecomunicações, na realidade é o canal que nós vamos usando para a melhoria da velocidade da informação, que é a famosa internet. Né? Então vamos também depois olhar para o 5G como a vertente telefónica. Né? E tudo isso, antes de pular para Big Data e Machine Learning e IoTs, eu vou fazer aqui um pequeno respaldo do qual é o meu ponto de vista com relação à questão do 5G. Né? Nós, à medida que vamos evoluindo tecnologicamente, vamos tendo a necessidade de crescer a nível de infraestrutura. Acho que hoje o que acontece cá no nosso país é que muitas das vezes nós temos, por exemplo, a tecnologia 5G, mas não funciona em uma ou em outra área. Tem muito a ver com a questão da infraestrutura. E que provavelmente este será um dos pontos que nós hoje vamos começar a olhar com maior atenção, porque se quisermos melhores condições, eventualmente, de internet, de telefonia móvel,
nós vamos precisar ter mais infraestrutura que é para fazer crescer estes serviços. Então, acredito que as tecnologias passam um bocadinho, tocam a nível transversal um bocadinho todas pelo mesmo prisma. Quanto mais nós quisermos a nível tecnológico, nós vamos ter que também olhar para a nível de infraestrutura que é para suportar essas tecnologias. Isso por um lado. Por outro lado, trazendo aqui a questão das machine learnings e big data, acaba por tocar no mesmo ponto, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com informação, numa perspectiva de base de dados, grandes bases de dados em larga escala, acaba por depois ter de ser refinado. Então, quando se fala, por exemplo, em IoT, que é a internet das coisas, quando se fala, por exemplo, em Power BI, quando se fala, por exemplo, em estudo de grandes volumes de dados, vai depois bater no mesmo ponto, que é a questão das infraestruturas, que hoje em dia é que é o nosso, grande parte das vezes, né? É que é o nosso calcanhar de Aquiles. E que nós vamos evoluindo a uma velocidade a nível daquilo que são as ferramentas, mas, por outro lado, precisamos da infraestrutura que depois vai suportar o volume de informação que essas ferramentas vão gerando. E é importante que olhemos para essa questão de modos a que consigamos crescer a uma velocidade equilibrada, de modos a que consigamos dar resposta quando esses dados, nesse caso, forem solicitados em grande escala. E acho que nisso acabamos por ter uma maior sensibilidade e sente-se com maior posso assim chamar, né? Com maior exatidão o setor financeiro, que é o tratamento daquilo que é os clientes que nós vamos tendo a nível do nosso setor bancário ou do nosso setor financeiro, que é o impacto que eles vão tendo com a informação que esses bancos detêm. Porque claramente vamos trabalhando, e só para olharmos, por exemplo, para a questão dos números, né? Quando se fala, por exemplo, somos 2 milhões, não estamos a falar de uma forma física do papel, estamos a falar de uma forma digital, que é o número de clientes que aquele banco tem a nível de registros, ou seja, há uma base de dados ali por trás que consegue reter esse volume de clientes e de informação e consegue no final fazer gerar dados, fazer gerar estimativas, automaticamente também influenciar em campanhas bancárias, a termos de serviços, ou seja, vai depois impactar em tudo. Então, começamos a ver que os dados não são só para serem guardados, mas são para serem interpretados e depois serem usados, que é para outras finalidades, de modo a exponenciar o negócio. Então, vai tudo tendo um impacto sobre isso. E depois os órgãos de decisão vão tendo essas ferramentas, como, por exemplo, o Power BI, que vai ajudar na melhor tomada de decisão com base nos dados que são lidos por essas ferramentas, que vão beber de uma base de dados que estão alocadas em servidores e que estão suportados por infraestrutura. Então, é uma componente estrutural, é uma espinha dorsal que tem um princípio, um meio e provavelmente não terá um fim tão cedo, porque vai sempre comportando mais e mais e mais. Então, a perspectiva é sempre de crescimento e um crescimento exponencial. E aí sim é que os aspectos ligados a melhorias contínuas, à manutenção, aquilo que é a necessidade de ter os profissionais que vão dominando essas áreas, que vão guardando essas infraestruturas, né? Também precisam crescer a nível de formação, de modo a conseguirem melhor darem resposta àquilo que são as necessidades dessas infraestruturas. Então, está tudo interligado. E é basicamente nessa perspectiva. Falou do Power BI, que é uma ferramenta inteligente para tomada de decisões. Por hoje, não digo aqui no nosso contexto, mas fora já há robôs, né, que dão assistência, já há robôs que ficam com a pessoa em casa, que tu fala que faz isso, faz aquilo. Como é que vês isso sendo implementado no nosso contexto angolano? Eu acho que a evolução tecnológica, né, e falou bem as revoluções industriais e o processo todo, né, hoje estamos a olhar para isso, né, é algo que vai ser das mais urgentes de sentirem, porque vão ser as mais necessárias de se usarem. Então, nós acabamos de chegar a um ponto em que vai ser ou já é irreversível pensar que nós não vamos chegar até ali. Já usamos o nosso dia a dia na prática.
Já vamos tendo muitos desses exemplos, desde o emitir comandos ao Siri, desde as colunas inteligentes, desde a interação com chatbots, ou seja, nós já vamos tendo isso de forma muito, muito presente no nosso dia a dia, e acredito que só temos a evoluir e só temos a crescer no uso dessas ferramentas, porque quer queiramos, quer não, e voltando um bocadinho para aquilo que eu disse no início, nós já não temos volta a dar para aquilo que é a evolução. Infelizmente não temos volta a dar para aquilo que é a evolução, e vamos precisar de soluções que se ajustem àquilo que é a nossa realidade. Tão logo for necessário na indústria, tão logo for necessário nas telecoms, tão logo for necessário a nível de oil and gas, vão ser implementadas essas ferramentas e essa tecnologia que é para fazer crescer e exponenciar esse negócio. Então, eu acredito que é irreversível a essa altura nós não convivermos e não nos prepararmos, que é para este próximo passo, né? que é já daqui a pouco. Sim, a programação dos robôs os robôs serão programáveis. Terá uma lógica de programação do que é que eles vão fazer, se fazer mais ou menos essa pergunta, é isso que eles vão responder, porque eles não têm consciência. Mas se já vamos ter robôs também para tomar as decisões, e já vamos ter, provavelmente também um dia podemos ter robôs no ensino. Vamos chegar a esse ponto, podemos chegar a esse ponto de os humanos na carteira e o robô aí em pé? É uma pergunta pertinente. Mas eu acredito que para a nossa realidade e faça aquilo que é o nosso contexto muito, muito nacional, acredito que ainda levará o seu tempo. Se me perguntares se, pronto, daqui a mais alguns anos, 15, 20 anos, eu estarei aí falar com um robô na escola do meu filho, para mim vai ser algo impensável, né? Mas também era impensável que, por exemplo, nós tivéssemos hoje a questionar a inteligência artificial de certos procedimentos e processos que nós já fizemos ao longo dos anos. Ou seja, é só para contextualizar aqui que a evolução, independentemente do quão impactante na nossa maneira de pensar possa ser, acredito que é algo sempre a ter em conta. Isto acho que poderá não ser dessa forma, poderá ser de outra, por exemplo. Poderá ser mais intuitivo, está ali o robô por trás, mas mais intuitivo. Hoje, por exemplo, já temos realidades em que existem robôs que levam de um lado para o outro materiais no hospital, por exemplo. Já temos, por exemplo, cirurgias robóticas, ou seja, já vamos tendo um conjunto de ferramentas ligadas à automação de robôs, e que por trás desses robôs também temos uma linguagem que trafega aí por trás, que é programada por humanos e que vai criando tudo vai direcionando tudo para o mesmo intuito, né? Que é olhar para a perspectiva de melhoria de procedimentos e processos. Agora, se depois eles vão tomar decisão, na minha modesta opinião, acho que não. Eu não acho que chegue ao ponto de tomar decisão, mas eu acho que vai chegar ao ponto de ajuda na tomada de decisão. O caminho de direita ou para a esquerda existem. Eu posso fazer uma pré-avaliação com base num conhecimento que eu já tenho. Mas agora, se eu tiver um dado novo, esse dado vai ser inserido por quem? Vai ser inserido de certeza por um ser humano. Então, esse ecossistema que nós ainda vamos ter que respeitar esse princípio. Provavelmente também chegaremos ao ponto de termos agentes que conversam com outros agentes, isso digo na vertente de inteligência artificial, agentes que conversam com outros agentes e que depois criam um ecossistema em função daquilo que é um fluxo e depois ajudem na tomada de decisão. Então, temos aqui vários pontos, por exemplo, estamos a falar de vários pontos de acesso à informação. Então, é o que nós dissemos, né? Nós somos aquilo que é o nosso ecossistema. Então, se o meu ecossistema é beber informações do nível 1 e eu tenho um sistema que tem informações do nível 2,
e esses dois sistemas conseguirem estar interligados de alguma forma, ou seja, eu tenho um ecossistema que vai ter o nível 1 e o nível 2 e que vai ajudar na tomada de decisão. Mas se eventualmente o meu nível 3 não estiver interligado a esse sistema, há um ponto que eu já vou ter em falta. E logo aí eu acho que entra sempre a parte humana que vai ter que depois fazer a integração desses ecossistemas e ajudar naquilo que é a tomada de decisão. Então eu vejo sempre nessa perspectiva e não eventualmente na perspectiva dos robôs estarem a tomar decisão. Certo. Yeah. O nosso sistema de cibersegurança é fiável, é bom, tendo em conta a velocidade da transformação digital que aqui também está a ocorrer cá em Angola. Estamos aptos não digo, mas estamos lá para, em termos de fraudes, em termos de burlas, que hoje há muito. O nosso sistema de segurança é bom, está compatível. Bom, falar em cyber security é daqueles temas que, por norma, nós só percebemos que precisamos de alguém especializado em cyber security Quando quando acontece alguma coisa na nossa infraestrutura. E é exatamente ali que eu acredito que devemos começar a fazer a mudança desse paradigma. Nós devemos pensar que, na realidade, os primeiros hackers são as pessoas que trabalham dentro das organizações. Ou seja, eu trabalhando com o meu computador dentro da minha organização, sou a primeira porta de entrada para a organização. Certo. E automaticamente, se nós começarmos a pensar dessa forma, vamos perceber da importância que tem a nossa equipa de cybersecurity dentro da nossa organização e vamos perceber que o cybersecurity, na realidade, ou a cybersecurity de uma forma geral, é um conjunto de procedimentos e processos de segurança de informação que devem ser seguidos, e isso vem depois a nível mais do topo, ou eventualmente por uma equipa especializada que olha para aquilo que é a componente cyber dentro das organizações e que devem ser seguidas. Desta forma, nós vamos conseguir estar a proteger, primeiro, a nossa organização dos ataques internos, porque nós é que muitas das vezes abrimos essas portas, e vamos estar a facilitar o processo da nossa equipa de cyber a garantir a nossa segurança em termos de segurança de informação para a organização. Então acho que tudo começa por ali. E depois ali tocam vários outros pontos a nível daquilo que é a validação de ferramentas, aquilo que é a atenção que se deve dar por os parques informáticos, o que é realmente um ataque, o que é que não é um ataque, o que é que foi eventualmente algo involuntário, porque eventualmente também isto acontece. Como é que estão feitas as configurações de entrada e de saída, ou seja, isso depois é uma componente que está tudo interligado e essas equipas não trabalham só. Quando se pensa hoje em uma equipa de cybersecurity, pensa-se por vezes pensa-se numa pessoa que tem que olhar para tudo, mas na realidade é uma equipa que trabalha com várias outras áreas. Então, estas áreas devem estar interligadas e perceber da importância de manter a informação segura, a informação confidencial, como se dá o tratamento, como fazer, por exemplo, o processo de saída de um colaborador, como é que se trata com esse computador, o que é que deve-se fazer, o que é que deve-se procurar. Ou seja, há um conjunto de procedimentos e processos dessas áreas muito específico que eles próprios devem olhar e nós, como os agentes, na realidade, que vamos produzindo essa informação que depois é retida na empresa, também devemos ter noção do que é que nós estamos a utilizar ou o que é que nós estamos temos em mãos, nesse caso. Né? Porque é extremamente importante se olhar para essa visão de cyber não só na perspectiva de ataque, mas também na perspectiva de defesa e de conhecimento de como é que nós vamos trabalhar com a informação que nós temos acesso. Okay. Falando da informação que temos acesso, as ferramentas que nós estamos a ter acesso por conta da transformação digital, digo o ChatGPT, o DeepSeek, nós temos utilizado de forma consciente. Digo isso porque já há muitos casos de que nas universidades e em outros sítios que tem pessoas que estão a ficar muito dependentes dessas duas aplicações. Tu vais lá, colocas sobre algum tema e ele dá-te muitos insights. E tu pegas uns insights e vais desenvolvendo alguma coisa. Se continuarmos assim, imagina,
alguém que faz a faculdade, que faz um curso com ChatGPT, essa pessoa amanhã está em condições para trabalhar, para tomar decisões certas, sem depois ter o ChatGPT em sua posse? Bom, esta é uma pergunta interessante, Aham. porque hoje falar de inteligência artificial e que soa, né, soa muito artificial, Já sou artificial já se- mesmo, é. acaba por nos obrigar a termos o fator natural dentro dessas pesquisas, né? Eu não descoro a necessidade de fazer este tipo de pesquisa, Sim, sim. mas tem sempre que ter o suporte ou de bibliografias fidedignas, fontes realmente fidedignas que nós conseguimos provar por A mais B que eventualmente é exatamente isso, é real, né? Não é artificial. Porque senão depois vamos chegar aqui também a um ponto em que as bases de discussão vão ser com base no chat E GPT. vão ser todas iguais, ninguém vai discordar com Pois, ninguém, porque estamos a tirar tudo na mesma exatamente fonte. isso. E o contraditório impede com que nós vejamos o outro lado da moeda. E, consequentemente, vai fazer com que nós fiquemos cegos numa única perspectiva e que não consigamos atingir a visão geral que é para nós termos um crescimento sustentável. E eu acredito que essas ferramentas devem ser usadas sim, mas acredito também devem ser bem usadas na perspectiva de que são ferramentas que carecem de validação para muitos dos casos, das fontes, como fazer essa utilização, porque senão a esse ritmo que vai acontecer daqui a pouco é termos também ferramentas de inteligência artificial para validarem se trabalhos ou eventualmente pesquisas não são inteligência artificial que estão aí por trás, ou seja, vamos ter uma engenharia reversa aqui, onde a inteligência artificial vai começar a verificar se o que foi Sim, utilizado sim. como conteúdo também não é inteligência artificial. Sim, sim, sim. E nada melhor do que a autenticidade das coisas ser aquilo que vai ser o diferencial. Né? Nós vamos continuar a ser diferentes porque vamos trazer algo diferente a acrescentar. E não vamos ser diferentes porque vamos ser, se formos todos iguais. Acredito que não vai ser por esse lado. Então acho que é mais ou menos por aí. Sim, hoje, depois do período da pandemia, na pandemia teve-se home office, pessoas que trabalhavam a partir de casa. Depois da pandemia passar, algum pessoal voltou ao regime normal e outros continuaram a trabalhar como home office e outros intercalavam por semana alguns dias home office, alguns dias no local de trabalho. Como é que vê isso daqui para frente? Nós regredimos ou progredimos? Digo isso porque países há que já não trabalham a semana toda. As horas deles de produtividade já são poucas horas, mas produtividade alta. Nós estamos alinhados a isso, nós já podemos também ter o luxo de ter poucas horas de trabalho por conta também da transformação digital e ter uma produtividade alta? Bom, eu acho que aqui teríamos que ir buscar um bocadinho o nosso contexto. Aham. E hoje fazer a avaliação da produtividade ainda é, para nós, no contexto angolano, algo sensível de se aferir. Como é que eu vou fazer a avaliação da produtividade? É pela entrega de um trabalho que eu tenho de fazer? É pelo número de horas que eu tenho de trabalhar? E depois ali vamos tendo vários pontos e que depois vai criar então aquilo que vai ser pronto. A minha avaliação da produtividade vai ser por isso e aquilo. E eu acredito que o que melhor vai funcionar para nós, digo daqui a mais algum tempo, a curto, médio prazo, vai ser o ambiente híbrido. É o que nós vamos conseguir. Se por um lado temos de dar resposta a um trabalho, onde quer que nós estejamos, desde que temos acesso à internet, conseguimos entregar. E isto não vai ter um impacto direto naquilo que é o resultado final. Tem que se entregar até sexta-feira, não importa como ou onde, porque hoje, se podemos trabalhar em qualquer parte do mundo, desde que tenhamos a internet, também podemos conseguir entregar em qualquer parte do mundo, desde que tenha a internet. Isso é um facto. Agora, trago aqui a questão do contexto.
será que os nossos gestores estão preparados para encarar o novo normal, despidos dos modelos do passado? Porque aqui depois acaba por ser uma questão de qual é o modelo que eu acho que funciona. Sem sombra de dúvidas, há momentos em que uma reunião presencial resolve tudo. Certo. Mandei o e-mail para o colega não percebeu o e-mail e vai me dar feedback daqui a 2, 3 dias. E é um ponto que eu, se estivesse no escritório levantando da minha secretária, eu vou para lá, falo com o colega, alinhamos e o problema está resolvido, ou o tema está resolvido nos próximos 30, 40 minutos. Então, aqui é uma questão de equilíbrio, é uma questão de mindset daquilo que são os nossos gestores e é uma questão de contexto daquilo que são são os profissionais no nosso mercado de trabalho, a forma como se comportam, o comprometimento, a forma como entregam os trabalhos, se têm um histórico de entregarem a tempo ou não. Se é um funcionário que já não tem um histórico de entregar os trabalhos a tempo, eu não vou confiar ele trabalhar remotamente. Muito provavelmente o que vai acontecer é que ele não vai entregar o trabalho nem a tempo e nem eventualmente daqui a 2 ou 3 semanas, como eu estou à espera, porque vai acontecer sempre qualquer situação. E feliz ou infelizmente nós temos um ecossistema nacional muito atípico, fruto das várias situações que nós temos a nível do país. E muitas das vezes é importante que, aí mais uma vez eu reitero que é importante criarmos o ambiente híbrido. Se por um lado o funcionário vive distante do centro da cidade e tem que acordar sempre às 5 horas, que é para estar no local de trabalho, eventualmente se calhar durante a semana dizer, não, tu não vens trabalhar no dia X, trabalhas a partir de casa, já equilibra e se calhar já aumenta a produtividade desse funcionário. Então esses modelos híbridos, nada melhor do que os próprios gestores que percebem e conhecem melhor os seus profissionais, de adaptarem às suas realidades. Eventualmente há empresas que não vão deixar, e nós temos muitas empresas que continuam a trabalhar nesse modelo híbrido, por vezes no escritório e outras vezes a partir de casa, mas todas elas têm um ponto e um objetivo em comum, que é entregar resultados. Então acredito que isso aí vai jogar com um bocadinho do modo híbrido das empresas e aquilo que é a experiência que elas vão tendo com os profissionais. Mas acredito que as empresas acredito que já estão e têm de começar a preparar-se mesmo, porque é quase sine qua non. Vamos chegar a um tempo que um modelo de trabalho vai ser mesmo à distância. Provavelmente podemos ter um dia só de presença no escritório e o resto vai ser à distância, porque hoje vê-se empresas online, não tem estrutura física, é mesmo só online. Então isso não tem como um dia acontecer temos só um dia de presença no trabalho e o resto será mesmo em casa ou à distância. Existe algum modelo de negócio que não irá entrar no digital? Bom, Ou todo modelo de negócio tende a entrar agora no digital? eu acredito que pelo simples facto de nós criarmos transformação, e a transformação é muito acompanhada da agilidade, ou seja, a rapidez na resposta. Resposta, sim. Isso por si só já responde aqui a nossa questão. Não temos como regredir a isso. E quando olhamos para todas as áreas, hoje vamos tendo um bocadinho o aspecto de gestão traz a componente tecnológica cada vez mais exigente. Ou seja, é importante que os gestores percebam a velocidade de transformação digital na vertente tecnológica e aplicarem aquilo que é a realidade ou o contexto das suas organizações, de modo a que consigam tirar maior proveito e atingir os resultados, muitas das vezes, em curto espaço de tempo. Porque eu trago um bocadinho aqui o nosso contexto nacional. Grande parte dos nossos projetos a nível nacional são projetos urgentes. E isso automaticamente faz com que a urgência traga complexidade. E a complexidade traz incerteza. E se tu não estás preparado para a incerteza e vestir a capa de super-homem e dizer que eu vou enfrentar essa incerteza, muito provavelmente esse projeto falha. Porque, por norma, não segue os modelos padrão. Que o padrão, quando digo padrão, são os modelos ajustados a outras realidades e que funcionaram. Porque
como o próprio nome já diz, são realidades diferentes, que têm contextos diferentes e que têm muitas das vezes bases iguais. Então fica fácil tirar o projeto de um lado para o outro e fazer funcionar. O nosso contexto é diferente. Sendo diferente, os níveis de dificuldade, ou nesse caso vou dizer de desafios, que vamos ter que ultrapassar durante um projeto, são 5, 6, 7, 8, se calhar 10 vezes mais desafiantes face à redundância do que os outros. Temos que olhar sempre para o contexto. E eu acho que aqui não foge a regra. Mas, não obstante isso, é ajustar a nossa realidade. O que é que melhor funciona para nós? Se calhar para mim não funciona melhor ter aqui dois computadores, funciona melhor com um. É aquele ambiente, é aquele ecossistema, então vamos ter aqui um computador. E eventualmente no outro lado já consigo meter outro computador. E essa forma de pensar contextualizada é que ajuda no processo de evolução, é que ajuda no processo de evolução visando a transformação digital. Então vai tudo aí correlacionando. Sim, estava aqui a falar mesmo dos desafios. Nós iremos ter mesmo muitos desafios por conta da transformação digital e a inteligência artificial que também estamos a tocar, que uma mão leva a outra. Hoje já conseguimos juntar pessoas que já faleceram com pessoas que ainda estão em vidas, em vídeos por conta da inteligência artificial. Como é que futuramente iremos saber se essa informação é fidedigna, se não, por conta esse exemplo que eu já dei de juntar uma pessoa que já faleceu, uma pessoa que está em vida, podem se dar abraços e tudo mais, podem conversar num vídeo. Como é que nós vamos começar a saber que a informação é fidedigna? Porque hoje nós estamos mais agora ligados a portais na internet. É mais os portais agora que nos dão as informações que nós vemos. Temos os canais convencionais, mas que muito ou pouco vêm agora. Estão mais com o telefone e a ver nos portais. Como é que vamos começar a saber se essa informação é fidedigna ou não? Este é um dos pontos que, à semelhança do que nós falamos há pouco tempo sobre ChatGPT, eu trago aqui uma visão de que nós não vamos, e já chegamos a esse ponto, não devemos acreditar em tudo que nós vemos, em tudo que ouvimos, e porque provavelmente nos próximos anos vai ser cada vez mais necessário nós ir a fundo naquilo que estamos a ver e a ouvir. Porque são as duas maiores fontes de informação. Não vai deixar de ser a parte da rádio e a televisão ou a internet, seja o que for. Mas vai ser cada vez mais necessário nós perguntarmos, mas isso é verdade? Não? Quais são as fontes? Tem mais de uma fonte? Tem mais de um site? Quem foi a pessoa que divulgou? Porque aí depois começa a cair em vários outros pontos. É a questão da credibilidade de quem partilha. É a questão de que hoje nós temos diversas vezes... São feitos os reencaminhamentos de informações nas várias plataformas que nós temos de comunicação, mas até alguém perguntar, mas isto realmente é verdade ou não, já passou por 300, 400 pessoas que só partilharam e também não foram garantir que essa informação é verdade ou se não. Hoje está mais fácil desconstruir a imagem de alguém do que eventualmente potencializar essa pessoa. E as questões ligadas à reputação, e isso quando falam de pessoas também falo de empresas, né? A questão ligadas à reputação, que sempre foi e sempre será uma das questões mais ligadas à credibilidade, vai ser cada vez mais e mais necessárias. Então, as fontes mais sérias, as fontes mais fidedignas, vão ser as fontes que mais vão ser solicitadas ou recorridas, que é para ir à busca da verdadeira informação. Então, o contestar ou perguntar, será que essa informação é mesmo fidedigna? Vai ser cada vez mais uma responsabilidade de cada um de nós vai ter antes de eventualmente fazer a passagem de qualquer tipo de informação ou então ter essa informação e assumir que essa é uma informação fidedigna. Vai ser esse trabalho que nos próximos anos, acredito eu, que vai ter de ser feito
porque senão acabamos depois de cair em descrédito, e caindo em descrédito é algo que vai ser difícil depois de limpar essa imagem. E nós temos usado aqui a internet ou as ferramentas de forma sustentável? Nós jovens, digo nós jovens. Eu acho que sim, nós temos. Eu digo que para vários jovens que não utilizam da melhor forma, existem também muitos que utilizam para a melhor forma. Ou seja, é o lado bom e o lado mau. Né? Tem de haver nesse equilíbrio. Nada, isso tem sempre de haver. E eu acredito que existem muitas boas coisas que já vão acontecendo e vão se fazendo. É só olhar, por exemplo, para quem eventualmente trabalha com desenvolvimento. Hoje nós temos muito mais acesso à informação em termos de programação do que nós tivemos no passado. Eu digo isso porque a minha base foi uma base de programação e que o acesso que tínhamos à informação naquela altura era totalmente diferente de agora. A forma de programar daquela altura era diferente de agora. E consegue-se hoje evoluir a uma velocidade gritante, sob o ponto de vista de programação, que era impensável eventualmente, ou alguns largos 15, 20 anos atrás. Então, isso por si só já vem aqui mostrar que existem muita gente a fazer muitas boas coisas com tecnologia e com acesso à informação, filtra aquilo que realmente é necessário e aplica em prol do desenvolvimento. Isto aqui é ponto assente. E vamos ficar sempre com esses casos bons, né? De modos a potencializar. Agora, os casos maus vão sempre existir. Isso ali não temos como. E como é que vê o telefone na mão dos nossos, quem digo, de nossos filhos? É uma arma? É vantagem? Como é que vê um telefone com acesso à internet na mão dos nossos filhos? Temos os miúdos com... Nossos filhos, tem vezes que quando estamos em casa e nossos filhos estão a fazer assim muita confusão, tu pegas o telefone, toma, cala. E ele fica aí com o telefone. E quando em vez de tu não supervisionas o telefone, o que é que ele está a ver, fica aí 10, 20, 30 minutos com o telefone e tu estás distraído. Como é que vês isso? Bom, eu quanto a esse aspecto, hoje, se calhar melhor do que algum tempo atrás, eu sou apologista de que as crianças, pelo menos até os 8, 9 anos, não devessem ter acesso a telefones. Sim. E, sob o ponto de vista até de uma maneira geral, e pode depois surgir um bocadinho como um choque, acesso a telas. Porque hoje há estudos que mostram que há diversos sintomas que as crianças depois vão apresentando, ou comportamentos, nesse caso, que as crianças vão apresentando, que é causado pelo uso de telas, o uso excessivo de telas. Eventualmente podemos olhar assim de maneira global e perceber e dizer, pronto, não, mas há também muitas crianças que usam e não têm problema algum, ok? Mas também temos muitas crianças que usam e têm esses problemas. Crianças há que eventualmente têm sintomas de autistas, mas que não são, e tudo fruto do uso excessivo de telas. Então, eu acho que e depois ali vamos cair um bocadinho naquilo que falamos no passado, aqui há bem pouco tempo, que era a questão do que é que está a ser usado, ou seja, a informação que essa criança tem acesso. Será que nós pais, entregar o telefone, temos a total confiança de que ele vai entrar só nos sites para ver boneco? E hoje, até mesmo nos bonecos, há muita informação que já vem de forma totalmente deturpada. Ou seja, acabamos por depois estar aqui a expor a criança a um mundo, e porque é aquilo que eu digo, a internet é um mundo aberto. Cada um é livre de falar o que quer e muitas das vezes de ouvir o que não quer. E nós temos de estar preparados para isso. E infelizmente, quando se acha que a internet é uma porta aberta para eu partilhar a minha vida pessoal, para eu partilhar tudo e mais alguma coisa, nós temos também de estar preparados para que esta informação que nós metemos na internet é uma informação muito sensível e que eventualmente quem está lá por trás a ver poderá estar a usar aquilo por uma forma indevida. Então nós temos que começar a ter essa sensibilidade. E aqui, a nível daquilo que é o resguardo do que eu ponho ou do que eu coloco na internet em termos de conteúdo, dependendo da finalidade, lógico que
por exemplo, um influencer tem mais motivos de influenciar naquilo que é a vertente que ele tem nas redes sociais. Alguém que não é influencer também tem um outro objetivo de colocar informação nas redes sociais, e tudo vai dependendo daquilo que é a perspectiva. Mas temos sempre que ter a atenção que essas informações que vamos colocando poderão eventualmente em algum momento ser usadas contra nós. O facto de eu dizer alguma coisa há 10 anos atrás nas redes sociais e que disse até de forma muito inocente, poderá ser usado contra mim daqui a mais algum tempo, que é para contextualizar uma realidade totalmente diferente daquele momento em que eu coloquei a informação. Então, esta decisão, pelo menos para os nossos filhos, como ainda depende muito de nós, eu acredito que temos que ser um bocadinho mais sensíveis e mais atentos em perceber o que é que realmente as crianças estão a ver ou não, e naquilo que é o conteúdo que essas crianças vão ter acesso. Lógico que também há muito conteúdo bom, mas é como tudo, se nós não fiscalizarmos, não garantirmos que realmente aquele conteúdo é o conteúdo devido para a idade daquela criança, então aí depois podemos incorrer em outras situações irreversíveis. Estamos a falar de crianças, né? Futuramente irão crescer. Quais são os cursos que o Ivan incentiva, né, os mais novos a fazerem por conta mesmo da transformação digital, que é o nosso tema, que irão enquadrar-se, né, para novas posições futuras, para novos trabalhos futuros? Quais são os cursos que pode indicar para fazer? Bom, pronto, vou aqui olhar um bocadinho para as etapas, né? Se estivermos a falar de criança depois de uma maneira geral, Sim, sim. poderá não ser contextual a nível da idade, mas eu olho, por exemplo, para as gerações neste momento vão, por exemplo, estar para o ensino médio, que acho que são as gerações logo que antecedem as gerações universitárias e, por consequência, vão ser as gerações que vão ocupar os lugares no mercado de trabalho. Isso vai ser feito direto. E eu acredito, e sem querer puxar aqui a brasa para a minha sardinha, mas a nível tecnológico é logo uma das áreas que eu digo que recomendo, e porque a nível tecnológico temos depois várias outras áreas, temos ramificações várias, mas acredito que a nível de programação, terem o domínio, né, a sensibilidade de linguagem de programação, ajuda. Isso desperta não só a parte lógica, que é uma parte muito importante, que ajuda não só a ter um pensamento estruturado naquilo que é a perspectiva de negócio, ou na perspectiva de tomada de decisão, ou na perspectiva até mesmo de desenvolvimento, é sempre necessário. Então eu procuro sempre fazer esta analogia, né? A lógica à tomada de decisão. Né? A partir do momento em que nós seguimos uma estrutura lógica de pensamento, contextualizando vários elementos, acabamos por tomar uma melhor decisão. Então, a programação estimula isso. Lógico que nunca vamos deixar de fora a nossa matemática, e que, feliz ou infelizmente, a matemática nos persegue. Está associada a tudo. Está ligado a tudo. E acaba também por estar ligado, associada àquilo que é a tecnologia, e, consequentemente, vamos acabar aqui por ter essa vertente tecnológica como sendo a primeira. Mas, lógico que não vamos decorar aqui, descurar, perdão, aqui outras ciências. Nós temos a ciência financeira, temos aqui vários outros elementos que também são indicadores, porque não podemos ser todos a mesma coisa. Vamos ter que cair também em outros pontos. Acredito que o setor financeiro também é algo que irá e que indico também para aquilo que é o desenvolvimento, que é uma linha a se seguir, porque não vai bastar só quem programa, vai ter que também ter quem vai fazer a contagem do dinheiro que o programador vai fazer. Então, vamos ter tudo isso na linha de desenvolvimento. E acho que são as ciências que normalmente eu recomendo, né? Tecnologia, finanças, o nosso oil and gas acaba por ser sempre o mais visado, está lá sempre na lista. Quando tivermos petróleo, temos que ter então é mais ou menos assim essas profissões, ou essas linhas de formação que eu recomendo. Falando de transformação digital, não podemos não falar do Elon Musk.
qual é o posicionamento que tu vês do Elon Musk? Ele agora fez, acredito que fez uma parceria, a Starlink fez uma parceria com o iPhone, não é? Os iPhones agora vão usar diretamente a internet do Elon Musk, que é da Starlink. E qual é o contributo que o Elon Musk futuramente poderá nos dar aqui cá em Angola, num cômputo geral, né? Bom, eu acho que os entusiastas a nível de tecnologia, mas na vertente de evolução. Por exemplo, há quem usa a tecnologia, vai usar o standard, mas há quem olha para a tecnologia e olha sempre o passo a seguir. Ou seja, qual é o passo a seguir? E hoje falar de internet, não conseguimos meter de lado o Elon Musk. Elon Musk, não tem como. E eu acho que ele está num caminho de interligar o mundo. E acredito que depois ali vamos ter outros pontos que também têm que ser equacionados, é o que eu digo, né? A partir quando chegamos ao ponto de estar todo mundo interligado por uma única plataforma, quer dizer que esta pessoa vai ter o poder de desligar. Sim. Então, eu normalmente faço sempre essa questão. Como é que nós vamos salvaguardar que na eventualidade de alguém pensar em desligar, qual vai ser o nosso plano B? Para nós, eventualmente, que estamos um bocadinho ligados a tecnologias e trabalhamos com os backups, sabemos o quão importante é ter a opção A, a opção B, a opção C, ou seja, que é o meu primeiro backup, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, que eu tenho que arranjar sempre um mecanismo de recuperação da informação e voltar a meter os sistemas up. Então, eu acho que nós vamos chegar a um ponto em que, por termos tanta tecnologia, nós vamos ter de ter ambientes não tecnológicos que é para salvaguardar a continuidade. Certo. Porque senão, se nós tiver tudo no digital e não tiver nada no analógico, no dia em que o digital todo for a vida, se nós só tivermos o digital, nós fomos também. E eu acredito que nós vamos ter que começar a ter cada vez mais ambientes no analógico para salvaguardar a hipótese de um dia todo o ambiente digital te ligar. Mas essa é a minha hipótese, eventualmente isso é um pensamento que eu tenho fruto daquilo que eu vejo. E é bom pensamento, Porque o que acontece é que por termos várias formas de desenvolvimento tecnológico que são muito rápidas, muito emergentes, acabamos por se calhar não equacionar essa eventualidade. E eu acredito que é realmente ali onde vai começar a residir o calcanhar daqueles para as organizações que não olharem para os programas não só sustentáveis a níveis tecnológicos, mas de continuidade de negócio. Sim. Então temos que olhar também para essas realidades e pensar de uma forma mais global, face a um futuro, e que mais uma vez vamos aqui tocar na incerteza do nosso futuro, e porque nos encontramos num ambiente extremamente volátil, o impacto que hoje tem a nível de uma decisão que é tomada na Europa e que pode afetar diretamente a nós é quase que instantâneo. E nós sentimos, né? Nós temos, por exemplo, hoje situações de ataques ou cyberataques que impactam uma tecnologia ou um sistema específico que é usado também aqui e nós sentimos na hora. Então, isso por si só já mostra a que velocidade nós estamos a nível de conexão, a nível de iteração entre sistemas, a nível de continuidade de negócio, porque esses negócios, para além de serem contínuos, estão interligados e são impactados à velocidade quase que da luz. Eu digo sempre a velocidade do clique. E nós sentimos quase que no imediato. Então, isso é extremamente importante e, mais uma vez, vamos voltar àquela questão da cyber e da formação, que as pessoas os profissionais estejam preparados em termos de formação, para também darem resposta a estas necessidades quando surgirem. Porque, por exemplo, poderão haver situações que acontecem de uma maneira global, mas que a resolução não vem, por exemplo, do país que desenvolveu a tecnologia. Vem de um outro país que também usa a tecnologia, por ter profissionais que têm o domínio de trabalho com aquela tecnologia, conseguiram dar resposta e depois essa resposta é ramificada para as outras partes do globo. Então, esta velocidade que tem sob base a internet, que está interligada e interliga esta rede mundial de tráfego de informação,
vai ser também necessário nós percebermos que não podemos deixar esta interligação na mão de uma única pessoa. E ao ritmo que nós hoje vamos tendo esse crescimento do Elon Musk, vamos caminhando por aí. E é importante também pensarmos, ok, melhora, mas temos sempre que olhar com esses olhos de prós e contras, né? Como é que nós podemos aqui ter um plano A, um plano B, um plano C? Como é que podemos salvaguardar esta situação na eventualidade de acontecer? Isso depois vou deixar já para as equipas de risco, né? Mas eu acredito que hoje nós já não conseguimos viver sem o digital. Só exemplos, acho que foi no ano passado, que por 2 ou 3 vezes o WhatsApp caiu por algumas horas, o pessoal ficou perdido. Agora imagina sem internet, eu acredito que nós já não conseguimos viver no digital. Mas é isso que o Ivan disse, temos que ter essa hipótese de ter o plano B, de ter o digital e ter também o analógico, por conta de hoje estamos todos a ficar unidos e é uma pessoa que está a controlar tudo isso. Pois. Então temos que ter o plano B. Pelo que falamos aqui, eu aprendi e acredito que os internautas também aprenderam. As coisas que eu tirei aqui de anotações é que temos que ter, para cá, o nosso contexto, temos que ter estruturas para nós conseguir suportar essa velocidade da luz que nós estamos a ter de dados, de informações e tudo mais. Temos que ter também formação, que é a educação, temos que ter pessoal qualificado para depois agarrar e continuar, vamos assim dizer, esse projeto de uma forma sustentável. Para terminarmos, gostaria que o Ivan desse algum conselho, uma citação, um livro que já leu ou tem lido, para a mim também e os outros internautas, provavelmente se queiram aprender um bocadinho mais onde ir buscar. Bom, eu vou começar com uma passagem, não diria de conselho, mas é mais na perspectiva de olhar para aquilo que é a continuidade, né? Nós hoje, mais uma vez, somos uma nação muito jovem e as comunidades desenvolvem com o impacto daquilo que são os membros dessa comunidade. E quando falo de membros, podemos aqui levar à maneira macro. O país desenvolve com o seu povo. E olhando para essa perspectiva, eu acredito que nós devemos começar a olhar para as próximas gerações, mas não na perspectiva de preparar somente a nossa sucessão, mas de preparar os próximos líderes que vão ser os líderes dos nossos filhos. Porque é importante nós termos não só projetos, não só iterações, não só impacto a nível de continuidade, de uma maneira, eu diria, de pensamento a curto, médio prazo. Eu acho que isso nos transcende como pessoas, como cidadãos, como atores diretos daquilo que são as nossas áreas de atuação, mas muito mais profundamente como um dever cívico e eu diria até mesmo patriótico, que é nosso dever patriótico impactar naquilo que são as nossas comunidades como garantia de continuidade do país. Porque a nossa propriedade intelectual angolana é mesmo a nossa maneira angolana de resolver os nossos problemas internos. Nesse caso, que vamos ter sempre este pensamento local primeiro e depois eventualmente global. E quando digo global é que nós temos que começar a pensar em ter soluções que possamos também exportar, como vender soluções. Soluções que funcionarem em Angola, ok, pode funcionar mais aqui próximo no outro país africano. Mas isso passa tudo pela questão da continuidade, ou seja, o nosso pensamento de desenvolvimento deve passar por esse legado, né? E depois, a nível de conselhos, sob o ponto de vista de desenvolvimento, quer profissional, quer de pessoal, quer de carreira, é que nós acredito que temos que abraçar desafios. Né? Nós temos que olhar para os desafios como sendo portas que nós estamos a passar para próximos níveis.
E enquanto não assumirmos os desafios, equacionando os nossos riscos e assumindo esses riscos caso as coisas não correm bem, e garantindo que, caso as coisas corram bem, faz parte do processo de passagem, ou desse caso da etapa para o próximo nível, eu acredito que nós vamos começar a olhar todo e qualquer desafio que nós temos de maneira diferente. Lógico, vamos lamentar, vamos criticar, mas temos que dar solução. Sim. Tem que haver uma solução palpável, as pessoas têm que começar a desenvolver e cultivar esse mindset de olhou para um problema, não, qual seria a solução? Vamos sentar para discutir soluções. Certo. Tem que ser execuível. Não dá para fazer uma solução de 50, 60, 70 milhões de dólares. Ok, vamos fazer uma de 500 mil kwanzas. Mas tem que funcionar. E tem que funcionar porque é o nosso contexto. Se nós não começarmos e não intensificarmos essa forma de ver, nós vamos viver longos períodos de tempo com as mesmas situações. Então, isto vai ser daquelas coisas que muitas das vezes vão ser feitas e ninguém vai vir te dar uma palmadinha nas costas. Olha, bem, foi bem feito. Mas é exatamente aí onde reside o processo de evolução global no nosso contexto. É fazer as coisas sem esperar que alguém venha te dar umas palmadinhas nas costas. Porque tu estás a fazer não só por ti, é porque tu vais criar um processo de evolução. Quem vir já vai começar de um passo em que eventualmente tu não começaste, e assim sucessivamente. Certo. E pronto, e aqui para terminar eu vou sugerir um livro muito interessante. Infelizmente não tenho a versão em português. Mas Tem em russo? Não. Não, mas tenho a versão Pode em mostrar aqui inglês. na câmera. Ahm, Start with why. sim, é um livro muito interessante e eu acho que é muito contextual. Pode dizer o título e o autor, né? O autor é o Simon Sinek. Eu não vou entrar em mais detalhes, que é para não ser aqui, que é para não retirar o interesse no livro. Mas eu acho muito importante todo mundo começar com um porquê quando vai avançar para qualquer desafio, né? E quando digo desafio, falo de um modo geral, desde a parte pessoal, desde a parte profissional, sobretudo. E eu acho que é uma das barreiras que nós temos que ultrapassar, sob o ponto de vista, não diria intelectual, mas é o nosso modus operandi. Nós temos uma grande dificuldade em perguntar o porquê. Saber o porquê das coisas, saber porque é que está feito assim. Provavelmente isso também seja um bocadinho cultural, né? Mas é algo que nós temos que quebrar, que é para criar uma linha de desenvolvimento para o próximo passo. Sem saber o porquê que as coisas foram feitas dessa forma, por vezes se calhar estás a replicar um modelo errado de uma coisa porque não perguntaste o porquê que está a ser feito assim. Então é importante perguntarmos o porquê. Porquê, como é que se faz, qual foi a linha de pensamento, porquê. E se for assim, porque existem hoje várias formas de se resolver um problema. A, B, C, D, E, F. Mas tem que se saber a essência da solução que foi encontrada. E mais uma vez o porquê da solução que foi encontrada para aquela resolução. Isso para quem olha para uma perspectiva global e gera a nível global é extremamente importante. O questionamento, porque nós não sabemos tudo. É importante perceber o racional de uma tomada de decisão ou de uma hipótese, que é para perceber se está contextualizada aquilo que são os outros fatores que essa pessoa não tem como sendo elementos para a tomada de decisão. E nós temos isso, vários exemplos, largos exemplos de projetos, de ações que não são contextualizadas, não houve um porquê, são implementadas e falham. Então isso é tudo uma cadeia de tomada de decisões que muitas das vezes não passa por um porquê e acabamos por não chegar não ter um princípio, nem um meio, nem um fim e não vamos para lugar nenhum. Então esta é a minha recomendação e acho que são os pontos que pediste aqui, que é para essa parte final. Tá. Engenheiro Ivan, muito obrigado. Eu pessoalmente aprendi muito. Espero que os nossos internautas também aprenderam. Esse é o podcast Conheça os Engenheiros de Angola. Nós estamos abertos para qualquer engenheiro e não só, engenheiro de qualquer área. Entre em contato comigo. O meu LinkedIn é Daniel Cães. Tem o LinkedIn também do engenheiro, Ivan Antônio. Podem procurar também se porventura pretenderem fazer alguma pergunta ou saber um bocadinho mais do engenheiro Ivan, também no LinkedIn Ivan Antônio. O propósito desse podcast é mostrar aos nossos engenheiros que temos cá em Angola
mostrar na nossa praça e mostrar também na praça internacional. Este aqui é o 4º episódio, então espero por vocês no 5º episódio.